Olá, meu nome é Wellington Vieira, sou cidadão comum, pai de família, trabalhador, cristão evangélico e vou declarar aqui o meu voto, né? Vou dizer por que voto em Jair Messias Bolsonaro para a presidência da República, né? Antes, preciso dizer para você por que, né, essa minha escolha. Bom, estudando um pouco, né, já há um bom tempo aí e começando a entender quais são as artimanhas de todos esses governos que já passou pela nossa nação, né, e que são todos de esquerda, né, são chamados partidos de esquerda, vendo quais são seus projetos, seus planos, né? Bom, todos os projetos, principalmente do PT e todos os partidos de esquerda, implantar na nossa nação o socialismo, que é nada mais nada menos que o comunismo, que nunca deu certo em país nenhum, não é verdade? Se você pesquisar, você vai ver que todos esses países que foram comunizados nunca vingou nada a não ser, né, a desgraça da humanidade, né? Eles propagam que o socialismo é algo que vai distribuir rendas igualitárias para todos, né? E que ninguém vai ter mais do que o outro, né? Eles propagam o proletarialismo, né? Que é todo mundo receber vamos dizer assim, um valor por igual, né? Para todos, que vai ter mais, ninguém vai ter menos, né? Bom, isso é uma retórica até bonitinha, né? Ouvindo eles falando, eles são bons em retórica, são bons em mentiras, né? Mas na verdade, em todos os países que já foram implantado o comunismo e que ainda estão implantados, na prática isso não funciona, né? Ao invés de distribuir rendas e melhorias para a população, o que se distribui é uma miséria monstruosa, né, para a sociedade, né? E só aqueles que estão aliados ao governo socialista, somente aqueles que estão ali comungados com os poderosos, né, que estão lá na alta cúpula, né, no domínio, só eles é que têm boa vida. Agora a sociedade toda perece, toda a sociedade passa por crises, e fora isso, que todos aqueles que se levantam contra vamos dizer, esse governo socialista, né, comunista, que não é nada de governo, e sim uma ditadura comunista, todos que se levantam contra, a maioria, né, ou ficam presos, se forem políticos, presos políticos, né, e aí vão ter que se refugiar, se exilar em algum país para não ser preso ou até mesmo morto, né? Então, em diversos países ao qual se implantou esse governo socialista, essa ditadura, houve um massacre imenso de pessoas mortas em paredões, né? E muitas pessoas morreram. Bom, eu tenho aqui em nome de alguns aqui que eu vou citar para você, que é dito como herói pela esquerda, tá? Esses camaradas aí são ditos como heróis, eles têm eles como heróis, como bandeiras, como referência e como espelho para eles, né? Vou citar alguns, são muitos, né? Mas só para você, um dos mais conhecidos, Joseph Stalin, que foi líder aí comunismo, líder do comunismo aí na época da União Soviética. Você já deve ter ouvido falar muito isso na escola. Na escola propaga o comunismo e essas coisas que houve com muito vigor, né, com algo que realmente funcione e tal, nunca funcionou, né? Então, na época de Joseph Stalin na União Soviética, ele foi responsável por mais de 20 milhões de pessoas mortas, né? Só esse ditador Joseph Stalin, cruel, né? Um homem totalmente violento, estrategista, né? É, Lendo as suas estratégias, ele era um bom estrategista, sabia muito bem manter, né, esse poder que não durou, né, mas que durou um bom tempo aí,
e que muita família sofreu e foi um caos tremendo. Bom, pesquisem sobre Joseph Stalin, né, nas internet aí e veja a quantidade de massacre que houve. Outro também, Saddam Hussein, do Iraque, né? Responsável por mais de 2 milhões de mortes, tá? Também que era um regime comunista, era um regime ali que quem se levantasse contra também era morto. Então tem diversos massacres aí. Pol Pot, né, do Camboja. Existe até um filme que eu assisti agora eu não sei se é do Camboja, que foi feito pela como é que é o nome daquela atriz que era esposa do Brad Pitt? Eu esqueci o nome dela agora. Ela que foi a autora, né, desse filme, falando sobre o socialismo no Camboja. Um filme muito bom que eu recomendo que você assista. Está no Netflix, né? Angelina Jolie, tá? O nome da diretora, né, que produziu esse filme é Angelina Jolie, e que é uma socialista e feminista, né, mas que ainda fez esse filme aí, que mostra o que é o comunismo, como eles massacram, né, o povo, né, que não concorda. Não há liberdade de expressão, não há democracia, né? Você tem que aceitar tudo aquilo que eles impõem, tá ok? Então, Pol Pot aí foi um líder do Camboja, também responsável por mais de 2 milhões de mortes ali no regime comunista do Camboja. Tem outra aqui que é um nome bem difícil, né? Um líder de um país da África, Ruanda, da nação Ruanda, Theoneste Bagosora, responsável por 800 mil mortes, tá? Esses são os regimes comunistas, ok? Hadid Mohamed Suharto, da Indonésia, responsável por 750 mil mortes. Todos regimes comunistas, todos ditadores comunistas. Tá? Idi Amin Dada, também da país africano, Uganda, responsável por até 500 mil mortes. Vou ter que ser bem mais rápido aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. Benito Mussolini, da Itália, 440 mil mortes, ele foi responsável, né? Slobodan Milosevic, né, da Iugoslávia, 230 mil mortes, né? Francisco Franca, Espanha, responsável por no mínimo 200 mil mortes, ok? Charles Taylor, Libéria, responsável parcial por 75 mil mortes, né? No Sri Lanka, e milhares de duas guerras civis na Libéria. Nicolai Ceausescu, falar bem devagar assim para não errar muito aqui a pronúncia. Foi um líder comunista da Romênia e também foi responsável aproximadamente aí de 65 mil mortes, né? Augusto Pinochet, muitos já ouviram falar, do Chile, responsável por mais de 3 mil mortes, né? E diversos outros aí, né? Mao Tse Tung, né? Hugo Chávez, tá? Fidel Castro, que já foi, né, pro inferno aí, acredito eu, que também foram líderes cruéis e que implantou ali o comunismo nessas nações que nunca deu certo. Hoje nós estamos com alguns países da África também comunista, a Venezuela, né, como muitos aí têm visto, coisa que a mídia, a televisão, a Globo mesmo, ela não transmite com toda a clareza a crueldade pelo qual está passando o povo da Venezuela, tá? Também o povo da Venezuela com Nicolás Maduro, tá? Está ali uma repreensão, matando,
hostilizando totalmente aquele povo. E o povo ali está passando uma extrema miséria, fome. O povo estão comendo um cachorro porque não tem comida, não tem alimento, não tem papel higiênico, né? Muitos estão fugindo aqui para o Brasil, pelas fronteiras ali de Roraima, tá? De Rondônia. Tem chegado milhares de venezuelanos ali, né? E o Brasil não tem nenhum preparo para acolher essas pessoas, né? Então estão ali, e o crime ele cresceu muito, muitos decidiram ir roubar porque não tem emprego, moças de 13, 14 até os seus 40 e poucos anos se prostituindo em plena luz do dia. Tá um caos ali no estado de Roraima, né? E que não, o governo não faz nada para poder mudar essa situação, o governo do Brasil, tá ok? E também a gente sabe o comunismo que tem em Cuba, né? O país de Fidel Castro, que agora quem estava no comando era seu irmão Raul Castro, continua com o mesmo regime comunista, que agora passou para um outro comunista, né? Fingindo que está tirando da família Castro ali esse comunismo, ok? Então, nenhum desses países funcionou o socialismo, ok? Também está um grande massacre que está acontecendo ali na nação de Nicarágua, né, com Daniel Ortega, ali massacrando o povo da Nicarágua, matando, já tem aproximadamente aí mais de 300 mortos, tá? Do povo ali que está protestando, sem armas, né? Porque as igrejas estão sendo hostilizadas, invadidas, tá? As pessoas estão sendo expulsas de dentro dos templos, então a coisa tá feia ali, por causa do socialismo que está implantado ali. E como você sabe também, a Coreia do Norte, né? Regime comunista ali, terrível, né? A China ainda é um país comunista, tá? Estude sobre isso. Então tudo isso, esses governos, esses líderes aqui, eles apoiam esses líderes desses países aí, tá? Lula apoia, Dilma apoia, Gleisi Hoffmann, Lindenberg Farias, toda essa patota da esquerda, do PT, todos apoiam, e é o plano deles fazer isso aqui no Brasil, tá? Só não vingou ainda porque Dilma foi impeachmentada, né? Aí tem um zumbi do Temer que não sabe nada, faz nada, né? Esquerdista da mesma coisa, anda na mesma cartilha que o PT, tá ok? E todo o PMDB e PSDB são tudo de esquerda, todos eles são de esquerda, todos eles são manipulados, são manipulados não, são canalhas, né? Todos eles, né? O PT, né, existe ali a estratégia das tesouras, né? Eu aprendi isso daí. O que é isso? Então, o PMDB, PSDB é um tipo de esquerda mais cautelosa, né? Mais amênua, não é daqueles que fazer barulho, né? O do PT, PSOL, PCdoB já são uma esquerda mais barulhenta, mais agitada, né? Então, mas eles andam com as mesmas estratégias, eles têm o mesmo pensamento, têm o mesmo viés, tá ok? Essa é a estratégia da esquerda, essa é a estratégia para implantar o comunismo aqui no nosso país, tá ok? Então eles têm esse pensamento, tanto é que eles criaram o Foro de São Paulo, né? Esse foro foi na época, um ano depois da queda do Muro de Berlim, que foi em 1989, tá? Onde era ali um muro que dividia a Alemanha, né? Em Berlim. Então fizeram um muro e ficou a Alemanha socialista, que é a Alemanha ocidental, e a Alemanha oriental. Se eu não me engano, a Alemanha oriental não, a Alemanha oriental é socialista e a Alemanha ocidental é a Alemanha capitalista naquela época. Então eles fizeram aquele muro para dividir, né? Então o pessoal, porque na época que o pessoal que estava do lado da Alemanha oriental, eles vinham muito para o lado da Alemanha ocidental, a Alemanha capitalista. E eles ali viam as pessoas ali comprando, gastando, viam ali as pessoas tendo uma vida
mais próspera, melhor, né? Um estilo de vida melhor. Então, os comunistas, o que eles fizeram? Como eles viram que o pessoal estava pulando, né, de um lugar para o outro, saindo da ditadura comunista e indo para a Alemanha capitalista ali, eles perceberam que o povo estava começando a se integrar para o outro lado. Então, o que eles fizeram? Resolveram fazer aquele muro, né, que durou aí até 1989. Bom, estude sobre isso também, procure pesquisa. Então, para que não ficasse o cachorro aqui, tá? Para que não ficasse no esquecimento, né, o comunismo, então ali Lula e Fidel Castro e alguns outros decidiram fazer ali o foro, né, um foro, que essa reunião foi feita em São Paulo, foi a primeira reunião do foro feito em São Paulo. Por isso é chamado Foro de São Paulo. Eles podem se reunir em qualquer outro país, vai se chamar Foro de São Paulo, porque a primeira reunião deles foram feitas em São Paulo. Bom, você pode ver uma entrevista do José Dirceu, um comunista, guerrilheiro, né, que é até estratégico, né? Ele tem um programa do outro comunista Antônio Abujanra, e lá o José Dirceu fala sobre o Foro de São Paulo nesse programa, né? E fala da união dos líderes comunistas, né, da América do Sul, toda a esquerda da América do Sul, para implantar aí o comunismo. Mas a intenção deles era o quê? Era colocar esse pessoal no poder, ok? Como presidente. E aí você vai ver o José Dirceu dizendo que todos aqueles que fizeram parte do Foro de São Paulo chegaram à presidência. Todos, né? Vocês viram aí Lula também, e de outros países, aí eles conseguiram chegar à presidência, que o único que ainda, né, que integra, que era integrante, que é integrante também do Foro de São Paulo, o único que ainda não foi daquela época, presidente, foi o Ciro Gomes, tá? Então Ciro Gomes aí é um outro esquerdista, comunista, que também tem o mesmo viés aí, tá, do comunismo. Ok? Então todos eles, você pode ver, tem entrevista de Geraldo Alckmin, que ele disse que a formação dele é de esquerda. Então toda a esquerda, irmãos, é terrível, tá? O que a esquerda defende? Vamos lá. Toda a esquerda, PT principalmente, tá? Ele é o cabeça. E depois vem os outros, né? Também PMDB e PSDB, e aí vem os outros partidos seguindo eles, tá? Então, o que eles defendem? Eles defendem aborto, ok? Eles defendem vários países aí que já estão legalizando o aborto, tá? O nosso STF, que é um STF indicado pelos partidos de esquerda, tá? Então, eles estão ali somente para proteger a esquerda. Você pode ver que Dias Toffoli, que foi, antes de ser ministro do STF, ele foi advogado de José Dirceu, tá? E o que ele fez? Soltou José Dirceu, condenado a mais de 30 anos, tá? E fora outras denúncias e outras investigações que estão tendo ainda sobre José Dirceu. Então, e ele está livre, leve, solto, tá? O doutor Sérgio Moro, o nosso herói aí na justiça. Só que, infelizmente, ele é de primeira instância ainda. Mas ele, quando Dias Toffoli deu a liberdade para José Dirceu, ele deu uma ordem de colocar tornozeleira eletrônica. Dias Toffoli foi e disse que não era para colocar tornozeleira. Então o homem está livre, leve, solto, pode viajar, é um condenado, para você ver o patamar que está a nossa justiça. Por quê? Porque toda essa esquerda, né, ele aparelhou todo o Estado, aparelhou todas as instituições, todos os órgãos, em todo lugar tem ali pessoas com pensamentos de esquerda para proteger o viés da esquerda, do comunismo, do socialismo, tá? Então, essa foi a estratégia, ok? Então, o que eles defendem? O aborto, eles defendem a ideologia de gênero, quer dizer para o seu filho que ele não é necessariamente um menino, se ele for um menino, né? Ou que não é necessariamente uma menina, que é ele que vai escolher o que ele
quer ser quando crescer, quando ele tiver mais entendimento, né? Eles defendem isso, a ideologia chamada ideologia de gênero, tá ok? E nas escolas também, querendo ensinar crianças, dizendo eles, combatendo a homofobia, o preconceito, né? Ensinando eles que é normal que duas pessoas do mesmo sexo se relacionem, homem ou mulher, tá? Querem ensinar isso para as crianças, tá? E já tem escolas aí que mesmo que a Câmara não aprovou nenhuma dessas leis, eles já implantaram. O MEC, o Ministério da Educação, fez livros didáticos, né? Por conta de reclamação dos pais, foram tirados livros de algumas escolas que mostravam ali cenas de pornografia, de sexo, de pessoas do mesmo sexo ali se beijando, se acariciando, tá? Para as crianças, ok? E eles defendem a liberação das drogas, irmão, uma série de nojeira, tudo aquilo que é imoral, que destrói o caráter, né? A união da família, a lei da palmada, que é para destruir, né, a autoridade do pai para com seus filhos, né? Eles querem se intrometer na educação dos seus filhos. Tudo isso a esquerda defende, a ONU, a Organização das Nações Unidas, né, que tem um plano globalista ali, que ela defende todas essas pautas e investe em todos essas ONGs, né, as feministas, aqueles afro não sei do que, tudo para dividir a nação, colocando homens contra mulheres, negros contra brancos, sulistas contra nortistas, e daí por diante, tá? E eles falam em democracia, em liberdade de expressão, mas eles são os primeiros quando você fala algo que você não concorda com o pensamento deles, são os primeiros a te xingar, a te rotular de uma série de fatores, de nomes aí, de homofóbico, xenófobo e uma série de situação. Então nós estamos muito mal aí de políticos de governo, tá? Então isso é o básico que eu tô falando, tá? Existe muita coisa pior ainda, que não dá para falar tudo aqui, ok? Então, ele agora está tendo essa propagação aí da pedofilia, tá ok? A esquerda defende isso já há muito tempo atrás. O professor Olavo de Carvalho já havia falado, isso está na pauta para que a pedofilia venha a ser aceita na população, tá? Então a Globo News já estava aí falando que é preconceito contra os pedófilos, que eles são doentes e que eles precisam de um tratamento, que essa doença não tem cura, mas tem tratamento. Então, e falam de uma leveza, de uma normalidade, como se estivesse falando de alguém, como eles mesmos disseram, que dizem que especialistas disseram que pedofilia é o mesmo de uma pessoa viciada no álcool, um alcoólatra, né? O mesmo que daquele que tem diabetes, que não tem cura, mas tem tratamento, sabe? Com a leveza, como se fosse a coisa mais normal, né? E não vendo e não visando que o maior prejudicado é a criança, que é lesada, molestada por esses canalhas pedófilos, tá? Então, isso é só o começo, tá? Já existe muitos aí, a Érica Cocai, tá, do PT, ela, não sei se ela é do PT, do PCdoB, que é o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, viu? Tá? Esse é o partido que tem aí. Eu não sei se a Érica Cocai, acho que ela é do PT, tá? Já tentou, né, colocar um projeto de lei ao qual o seu filho, sendo de menor, ele se sentindo uma menina, se ele ir no hospital público pelo SUS e falar que quer fazer uma cirurgia para trocar o seu órgão sexual, né? O governo paga essa cirurgia sem autorização dos pais, né? Sem ele precisar pedir uma autorização dos pais para que os pais autorizem ele fazer essa cirurgia. Não passou no Congresso, lógico, foi derrubado, mas está lá ainda. E uma hora ou outra vai novamente surgir. E você vê aí Marta Suplicy, né, com outros integrantes aí querendo colocar o totalitarismo gaysista, tá? Em pauta. Estude lá o que é isso, vocês vão ver, tá? A baixaria que é. Então, são tudo isso, toda essa pauta, toda da esquerda. Irmão, gente, não tem ninguém do PT que não está envolvido em algo de corrupção, de roubo,
de todas essas coisas. Não existe, não tem um do PT que não esteja envolvido. Aqui em Cosmópolis, cidade de Cosmópolis, onde eu moro, né, na época das eleições para prefeito, né, as eleições municipais, a maioria dos municípios dos outros estados e dos municípios aqui de São Paulo também, a maioria tirou o PT fora, o Cosmópolis não, né? Existe um livro do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, um livro bom, né? Eu estou lendo ele, que fala sobre por que o Brasil é um país atrasado. Vamos precisar escrever um livro porque Cosmópolis é um município atrasado, né? Por conta da população não abrir a mente, né? E sempre está colocando esses mesmos aí para governar. Tanto é que agora ele está sendo julgado aí, investigado por um certo desvio aí também, me parece, não sei se é isso, de merenda, né? Então, irmão, gente, está na hora de mudar isso daí, tá? E o que o Bolsonaro tem a ver? Jair Messias Bolsonaro, ele bate de frente contra toda essa esquerda. Por isso que a Globo não fala dele, porque ele não está no jogo, né, da Globo, das grandes mídias, da esquerda, né? Porque você acha que PT e todo esse pessoal tentam denegrir a imagem do Bolsonaro? Todas essas mídias, Veja, Estadão, o G1, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, tudo de esquerda, né? Tudo recebiam grandes verbas do governo, dinheiro público, né? Para que eles se mantivessem ali e ficassem fazendo propaganda dos governos, dizendo que eles coisas boas, né? Para todos aqueles que estavam no governo. E o Bolsonaro já falou que vai tirar essas verbas, né? Ninguém vai receber mais, vão receber por verbas privadas, não públicas, né? Que eles se virem para se manterem, né? Então estão, por isso que eles odeiam Jair Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro ele é contra a pedofilia, ele é contra a sensualização das crianças dentro das escolas, a sexualidade precoce que essa esquerda maldita tenta implantar nas nossas crianças, né, que querem implantar isso, né? A cultura que o nosso país tem é funk, né? Essa é a cultura, né? É colocar crianças em museus de artes para tocar em homens nus. Aí é legal, aí a mídia protege, defende, né? O Fantástico protege, defende isso né? E o Fantástico, assim, a Globo no geral, né? Então eles, qualquer passo em falso, qualquer coisinha que o Bolsonaro faz, qualquer deslizezinho, assim, uma fala tosca assim, já é motivo deles tentar denegrir ele naquela fala. Mas não estão conseguindo, né? Ele só tem crescido porque hoje tem as redes sociais em que o povo está esclarecendo esses fatos, em que o povo está esclarecendo, muita gente está rebatendo tudo que a mídia fake news, né, tem propagado dentro das televisões. É claro que ainda há muita gente ainda que não consegue sair da televisão, que fica nessas novelas, essas novelas tendenciosas, que sempre dá margem ao bandido, que sempre coloca o bandido como o opressor da sociedade, né, que ele é a vítima, né, que coloca sempre o homossexual como a vítima também, né? O homossexual é uma pessoa comum como qualquer outra pessoa, né? Só que não, eles querem vitimizá-los, né? Não tenho nada contra as pessoas, eu tenho contra a prática homossexual, porque eu sou um cristão evangélico, mas a pessoa não. E cada um vai ser o que quiser, né? Se a pessoa ela prefere ser um homossexual, quando crescer, né? Quando ela tiver entendimento para poder fazer uma escolha, tudo bem, é problema dela, né? Mas impor isso, fazer com que a criança já venha com esse pensamento, já tira toda a infância da criança, né? Dela brincar, dela ser criança mesmo, né? Da sua inocência, aí não, né? Mas a esquerda quer fazer isso, nós não podemos permitir. Então, o primeiro passo é colocar alguém que é totalmente o oposto dessa gente aí, né?
Por isso que você vê na grande mídia pessoas aí falando mal, por quê? Porque ele bate de frente, né? Ele é contra tudo isso daí, ok? Para vocês ficarem mais informados, gente, assistam aí documentários que falam sobre a esquerda brasileira, que fala sobre o comunismo. Assistam os comentários, leem livros, né? Eu tenho um livro muito bom do Olavo de Carvalho, né? O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, né? Muito bom esse livro, tá? Tem o do Luiz Felipe de Bragança e Orleans também, porque o Brasil é um país atrasado. Tem Mentiram para mim, do... como é que esqueci o nome dele, não sei o que lá, Barbosa. Esqueci o nome dele agora. Aí mentiram para mim sobre o desarmamento. E o outro, acho que o parte 2, aí mentiram muito para mim sobre o desarmamento, né? Porque toda nação, todo país que quer implantar o comunismo, a primeira coisa que eles fazem é desarmar o povo, tá? Primeira coisa. Mas os bandidos continuam muito bem armados e agora nós estamos totalmente aí desarmados, desprotegidos, porque o poder público, a segurança pública, ela não consegue proteger todo mundo, né? É milhares e milhares de pessoas num país enorme como o nosso, e nós não temos mais o direito de se defender. Foi tirado isso da gente, tá? Então, é tudo isso e muito mais. Vocês precisam ficar ligados e entender a estratégia da esquerda, tá? Eles são totalmente contra o cristianismo, né? Tudo aquilo que eles defendem é tudo aquilo que a palavra de Deus, tudo aquilo que a Bíblia Sagrada, ela condena. Tudo. Pode comparar todas as pautas, as defesas dessa esquerda, do PT, PSOL, PCdoB, é, P... eu esqueci o partido lá do Ciro Gomes, tá? E outros partidos aí, PMDB, que é hoje MDB, PSDB, eles vêm trocando essas siglas, todas essas pautas que eles defendem, tá? Tudo é contra a escritura sagrada, tá? Então eles odeiam o cristianismo, eles têm horror ao cristianismo, tá? A ONU está por trás disso também, então que não dá para falar muita coisa aqui, porque senão o vídeo fica longo e talvez o Facebook e o YouTube eles podem nem colocar aí para você assistir, mas se você assistiu, né, e concorda com algumas coisas que eu disse, dê o seu like aí, compartilhe aí com seus amigos, tá? Para que as pessoas comecem a abrir o entendimento, comecem a abrir a mente, tá? Façam isso e vamos melhorar o nosso país aí para a glória de Deus, né? Nós cristãos vamos orar, buscar a presença de Deus, porque uma nação cujo Deus é o Senhor, né? É uma nação bem-sucedida, ok? Agora, uma nação ao qual, né, o inimigo das nossas almas, né, é o governador da nação, é uma nação miserável, é uma nação ao qual ela cai em decadência total, tá? Então cristãos aí, vamos estar sempre orando pela nossa nação, pelas outras nações, dos outros povos aí que estão sendo massacrados, né, pelo comunismo, tá ok? Então, vamos nessa daí, tá? Que vocês possam pensar tudo que eu estou falando, estudem, leem, vejam vídeos que falam sobre tudo isso, tá? Existem vários aí, tem o Preço da Ignorância, é um documentário muito bom, tá no canal do Nando Moura, é um outro canal bom também, tá? Assista lá o Preço da Ignorância, que vai dar uma amplitude, demora um pouquinho, acho que é 1 hora aí de coisa, assiste um pouco, depois pare ali, vê o tempo que vocês parou e dá continuidade, ou assiste tudo com bastante atenção e veja o plano dessa esquerda maldita, tá? Então existe aí vários documentários que fala sobre o comunismo, que fala sobre Che Guevara, né? São tudo heróis aí da esquerda, viu? Você pode ver o pessoal da esquerda tudo com camisa de Che Guevara. O deputado Jean Willis lá, aquele homossexual, se veste como Che Guevara, coloca roupa, camiseta com a foto de Che Guevara. E o Che Guevara, né, um comunista lá de Cuba, na época já morreu. Na época ele era líder de guerrilha.
se ele soubesse que alguém era homossexual, ele matava na hora, massacrava, estrupava, torturava, só pelo fato dele ser homossexual. Então, a incoerência dessa esquerda é muito grande, irmãos, é muito grande. Então, fiquem atentos em tudo que está acontecendo, beleza? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.